Saudações! Estamos implementando algumas novas regulamentações importantes, com efeito imediato. Todos os cidadãos agora são obrigados a receber a marca da besta, 666, na mão ou na testa. Sem essa marca, você não poderá participar de atividades econômicas, como comprar ou vender. Além disso, isso restringirá sua capacidade de viajar e possuir propriedades. Aqueles que optarem por não aceitar a marca perderão seu status como um membro apoiado da sociedade. Então, o que você está esperando? Você aceitará a marca ou não? Meu pai sempre aconselhou contra tomá-la, avisando que isso poderia custar nossas almas. Acredito que isso também se alinha com os ensinamentos bíblicos. No entanto, vale a pena notar que a Bíblia não pagará suas contas ou fornecerá comida. Você não pode usá-la para comprar mantimentos ou cobrir despesas de subsistência. Por que não seguir o exemplo da maioria e aceitar a marca? Isso permitirá que você retome sua vida diária e encontre contentamento. Para aqueles que ainda não tomaram sua decisão, simplesmente espere sua vez, receba a marca e continue com seu dia. Considere Apocalipse 19:20, mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais em nome dela. Com esses sinais, ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Quando pensamos na marca da besta, nossas mentes frequentemente evocam imagens de tecnologia futurística, um microchip implantado na mão ou na testa, ou talvez um código de barras. Mas e se nosso entendimento estiver equivocado? E se a marca da besta já estiver presente em nossa era atual, e não conseguimos reconhecê-la? O que se segue é uma perspectiva instigante sobre a marca da besta. Para aqueles de nós que cresceram com certas interpretações, foi sugerido que a marca poderia ser um chip eletrônico, um smartphone ou até mesmo um cartão de crédito. No entanto, esse foco em objetos tangíveis pode perder a mensagem mais profunda transmitida no livro do Apocalipse. Considere o significado dos números no simbolismo bíblico. O número 7 representa completude e perfeição. Consequentemente, o número 6, ficando aquém de 7, simboliza a incompletude. Além disso, o número 3 é frequentemente associado à completude. Portanto, 666, a marca da besta, pode ser interpretado como uma representação de total incompletude. Simboliza o trabalho do inimigo como totalmente falho e incompleto. Essa interpretação se alinha com a noção de que os esforços do adversário são fundamentalmente deficientes. Refletindo sobre essa ideia, fica claro que as criações de Deus são perfeitas. Em Gênesis 1, aprendemos sobre a criação do mundo. Deus separou a luz das trevas, formou a terra, o céu e os oceanos e povoou a terra com criaturas vivas. No sétimo dia, tendo completado sua obra, Deus descansou, significando a perfeição e a completude de sua criação. O diabo sempre procurou imitar a Deus ou corromper sua obra. Embora Deus tenha criado um mundo perfeito, foi Satanás quem introduziu o pecado na equação. Com isso em mente, considere o seguinte: o conceito de completa incompletude pode não se referir a um implante de alta tecnologia ou a algum dispositivo futurista. Em vez disso, 666, a marca da besta, poderia simbolizar algo mais profundo. No simbolismo bíblico, o número 666 é associado à testa e à mão. A testa representa crenças ideológicas, o que governa seus pensamentos, os princípios que moldam sua visão de mundo. A mão, por outro lado, significa as ações que você toma com base nessas crenças. Juntas, elas podem simbolizar a exigência de adotar certas crenças ideológicas e então agir sobre elas para participar plenamente da sociedade. Hoje, especialmente no mundo dos negócios, parece haver uma expectativa crescente de aderir a crenças ideológicas específicas para se envolver em atividades econômicas.
Isso pode ser um sinal de que a marca da besta já está em ação em nosso momento atual. Imagine este cenário. A testa, representando suas crenças ideológicas, é sobre como você pensa e os princípios que o guiam. A mão representa as ações tomadas com base nessas crenças. A marca da besta poderia estar indicando um novo conjunto de requisitos ideológicos que você deve adotar e agir para participar da compra, venda e funcionamento dentro da sociedade? Considere como isso poderia acontecer. As pressões para se conformar a certos padrões ideológicos poderiam se tornar cada vez mais rígidas, refletindo a ideia de que a marca da besta tem mais a ver com alinhamento com crenças e comportamentos específicos do que com qualquer símbolo físico. Cenário 1. Imagine o anticristo subindo ao poder, instituindo uma nova ordem mundial que exige a adesão a uma Bíblia de um mundo redefinida. Esta mensagem do Evangelho, meticulosamente elaborada para omitir Jesus Cristo e os ensinamentos essenciais de arrependimento, santidade e pureza, substitui a verdadeira palavra de Deus. Cidadãos que se recusam a abraçar esta escritura falsificada, apegando-se em vez disso às suas Bíblias autênticas, enfrentam perseguição. Eles são impedidos de se envolver em atividades econômicas, efetivamente introduzindo uma nova estrutura ideológica. Neste cenário, aceitar a Bíblia de um mundo e rejeitar o Evangelho genuíno pode ser visto como receber a marca da besta, abandonar a verdade por uma falsificação demoníaca. Cenário 2. Em outro cenário possível, o anticristo ascende ao poder e impõe leis que exigem que cada cidadão adore e se curve diante de uma estátua. Apocalipse 13:15 descreve como esta estátua ganha vida e pode falar, ordenando que qualquer um que se recuse a adorá-la seja morto. Conformar-se a este mandato idólatra pode garantir seu lugar como um cidadão obediente no novo regime, mas representa um grave comprometimento espiritual. Ao participar de tal adoração, você estaria rejeitando Deus e se alinhando com a besta. Cenário 3. Imagine o regime do anticristo aplicando medidas que obrigam todas as instituições religiosas a tolerar, aceitar e endossar práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos. Por exemplo, se um membro da igreja começa a distribuir álcool durante um culto, a igreja seria proibida de intervir. Da mesma forma, se um líder da igreja se envolve em pecado claramente delineado nas Escrituras, ele teria permissão para continuar sua liderança sem consequências. Essa tolerância forçada de ideologias mundanas e ímpias pode corroer a integridade da igreja. O silêncio e a aceitação dessas práticas pelos membros da igreja podem simbolizar uma aceitação da influência da besta e uma rejeição de Cristo. A natureza precisa da marca da besta continua sendo um tópico de debate dentro dos círculos cristãos. Alguns acreditam que ela já está presente em nosso mundo, enquanto outros antecipam manifestações mais tangíveis, como chips de pagamento sem contato embutidos sob a pele. Independentemente de sua forma, seja um conceito ideológico ou uma realidade física, está claro que a marca da besta levará à destruição da alma de uma pessoa. Considere como o anticristo pode introduzir essa marca. Imagine a simplicidade e sutileza com que ela será apresentada. Você já foi pescar? Os peixes geralmente são atraídos por iscas brilhantes que parecem inofensivas e intrigantes, mas escondidos dentro dessas iscas atraentes estão anzóis afiados e farpados projetados para enredar e capturar. Uma vez que um peixe é fisgado, a fuga é quase impossível. Da mesma forma, o anticristo provavelmente se apresentará de uma forma que pareça benigna e até benéfica. Ele aparecerá como um herói carismático, cheio de charme, sabedoria e soluções aparentemente eficazes para os problemas urgentes do mundo. Embora os últimos dias e o reinado do anticristo sejam referenciados por toda a Bíblia, os escritos do apóstolo João, suas epístolas e o livro do Apocalipse, oferecem os insights mais detalhados sobre seu caráter e planos malévolos. Como Jesus alertou seus discípulos, nós também devemos permanecer vigilantes, pois não sabemos o dia exato de seu retorno. Este chamado à vigilância é tão pertinente para nós hoje quanto foi para os primeiros seguidores de Cristo.
Assim como um vigia vigilante permanece alerta a potenciais ameaças, nós também devemos permanecer atentos aos sinais do retorno iminente de Cristo. O papel de um vigia é fascinante e multifacetado, sendo cada aspecto extremamente importante. Historicamente, um vigia era encarregado de proteger cidades e acampamentos militares de ataque surpresa e outros perigos potenciais. Posicionados nas muralhas da cidade, esses vigias examinavam o horizonte em busca de mensageiros, forças inimigas ou quaisquer sinais de perigo. Em 2 Samuel 18, lemos sobre um vigia que, posicionado entre os dois portões, subiu ao telhado sobre o portão para inspecionar os arredores. Ele avistou um corredor solitário e imediatamente alertou o rei Davi. O rei deduziu que o corredor solitário deve trazer notícias. Esta cena destaca o dever do vigia de permanecer sempre vigilante, examinar a distância e permanecer atento. O papel de um vigia é ser uma sentinela firme, protegendo contra quaisquer ameaças. Em nossas vidas espirituais, todo cristão é chamado a ser um vigia. Devemos observar e avaliar diligentemente nossas vidas à luz da palavra de Deus. Isso envolve guardar os portões dos nossos olhos, ouvidos e corações da invasão do pecado, do mal e do diabo. Somos responsáveis por supervisionar os desejos e afeições do nosso coração, garantindo que eles estejam alinhados com a vontade de Deus. Assim como um vigia físico protege uma cidade de perigos externos, devemos proteger nossa vida espiritual de ameaças internas e externas, permanecendo sempre vigilantes e alertas. Como filhos de Deus navegando em um tempo repleto de incertezas, é crucial nos proteger contra o espírito do medo. Muitas pessoas estão ansiosas sobre várias ameaças, pandemias emergentes, a instabilidade dos assuntos internacionais e a constante enxurrada de guerras e rumores de guerras. Testemunhar a profecia bíblica ganhando vida pode nos deixar buscando clareza e fazendo perguntas urgentes como isso impactará meu país? Ou, o que isso significa para o mundo? Instabilidade econômica, dificuldades financeiras pessoais, e em algumas regiões, perseguição pela fé em Cristo apenas aumentam essa incerteza. Os crentes nessas áreas podem se perguntar, por quanto tempo mais posso suportar? Ou, quanto mais devo suportar, Senhor? Nestes tempos tumultuados, onde a profecia bíblica está se desenrolando diante de nossos olhos, a Bíblia nos oferece 5 comandos essenciais para nos guiar. O primeiro comando é permanecer vigilante, pois o retorno de Cristo é iminente. Como Mateus 24h42 instrui, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Em uma era marcada por conflitos globais, pestilências e um declínio no amor e nos valores morais, é vital permanecer alerta e focado em Cristo. Podemos não ter todas as respostas ou um roteiro claro para os eventos desafiadores que estão por vir, mas nosso foco principal deve ser Jesus. Focar apenas nos problemas mundanos pode levar à preocupação, fardos e ansiedade. No entanto, ao centralizar nossa atenção em Jesus, podemos reconhecer as dificuldades do mundo sem deixá-las perturbar nossos corações. Jesus fornece a paz e a clareza de que precisamos para navegar por esses tempos incertos, mantendo nossos espíritos firmes e nossa fé inabalável. O segundo mandamento é vigiar e orar para evitar cair em tentação. Como Mateus 26:41 nos lembra, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somos chamados a ser vigilantes em nossas orações e atenção para nos proteger da tentação. A tentação pode se manifestar de várias maneiras, não apenas por meio do pecado sexual, mas também por meio de mentiras, roubo, embriaguez ou fofoca. Nestes tempos, é especialmente importante nos protegermos contra o fascínio de um evangelho que apenas agrada os sentidos em vez de nos levar ao verdadeiro arrependimento. Nos últimos dias, o engano será desenfreado, e muitos serão atraídos por ensinamentos que oferecem conforto e prazer em vez de desafio e mudança. Fique alerta para evitar cair em tais enganos atraentes,
mas perigosos. O terceiro mandamento é vigiar e orar para que você possa escapar das provações que estão por vir. Lucas 21h36 aconselha: vigiai, pois, e orai sempre, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus emitiu este aviso aos seus discípulos sobre os terríveis eventos que se desenrolariam na terra. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, aqueles que serão considerados dignos de escapar da ira de Deus são aqueles que depositam sua confiança e fé em Jesus Cristo. Esta fuga não é uma experiência passiva, mas requer vigilância e oração contínuas. Jesus está nos exortando a permanecer firmes em nosso foco nele, garantindo que estejamos espiritualmente preparados e alinhados com sua vontade para navegar nas provações que estão por vir. O quarto mandamento aos crentes é ser sincero e disciplinado em suas orações. Em 1 Pedro 4:7, lemos: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, estejam alertas e sejam sóbrios, para que possam orar. Aqui, sóbrio se refere a ser sério e lúcido. Como crentes, devemos viver com cuidado porque nossas escolhas afetam nossa capacidade de pensar e orar efetivamente. O autocontrole é essencial para a oração sincera, permitindo que permaneçamos focados e espiritualmente sintonizados. As palavras de Pedro são especialmente relevantes para aqueles que suportam o sofrimento por amor a Cristo, lembrando-nos de que o fim dos tempos está se aproximando. Este chamado à vigilância e à oração disciplinada é cada vez mais pertinente em nosso mundo atual. O quinto mandamento é manter a clareza em sua missão. De acordo com 2 Timóteo 4:5, mas você deve manter uma mente limpa em todas as situações. Não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Trabalhe para contar aos outros as boas novas e cumpra plenamente o ministério que Deus lhe deu. Em um mundo cheio de vozes conflitantes, tanto piedosas quanto ímpias, isso pode criar confusão e medo. No entanto, a palavra de Deus nos aconselha a manter uma mente limpa em meio a todas as circunstâncias. Essa clareza é alcançada ao focar em Cristo e dedicar todos os nossos esforços à sua glória. À medida que surgem perguntas como: estamos vivendo nos últimos dias, ou deste é o fim? Eu o encorajo a priorizar seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Embora seja importante estar ciente dos eventos atuais, nossa principal preocupação deve ser garantir que nosso relacionamento com Deus seja forte e inabalável. Estejamos realmente nas horas finais ou não, nosso foco deve permanecer somente em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele declarou claramente: ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem forças poderosas em ação no mundo que se estendem além da nossa percepção natural. O discernimento espiritual é crucial para navegar nessas forças e nos alinharmos com a vontade de Deus. Sem uma conexão profunda com o Espírito Santo, torna-se desafiador discernir e seguir a orientação de Deus. O discernimento espiritual, habilitado pelo Espírito Santo, nos permite perceber e agir sobre realidades espirituais em todos os aspectos de nossas vidas. Deus está profundamente envolvido e preocupado com cada detalhe de nossa existência. Ao nos sintonizarmos com o Espírito Santo, descobrimos que Deus está investido nos aspectos cotidianos e aparentemente mundanos de nossas vidas. Por meio do discernimento espiritual, ganhamos a capacidade de reconhecer a vontade de Deus em todas as facetas de nossa jornada. Esse discernimento nos ajuda a identificar influências espirituais e tomar decisões que se alinham com seu plano. Orar pelo dom do discernimento é essencial para manter o alinhamento com a vontade de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que foram guiados por seu discernimento da vontade de Deus, levando-os a ações ou locais específicos. Deus não deixou de falar ou liderar, Ele continua a nos guiar e chamar. É nossa responsabilidade buscar a orientação do Espírito Santo, pedindo a capacidade de ouvir sua voz e seguir sua direção.